estudantes do quinto ano, então bem-vindos a mais uma aula de arte, espero que estejam bem. Na aula de arte de hoje nós falaremos sobre a pixel art e a sheet music. Vou dar um tempinho então para você se organizar primeiramente em relação à data de hoje, ao tema da aula, também alguns materiais, aqueles materiais de sempre que a gente usa só para algumas anotações. Vou dar um tempinho aqui para você se organizar aí. Bem, hoje vamos começar com essa definição do que é o ponto. Na linguagem visual, o ponto é a unidade de comunicação mais simples e irredutivelmente mínima. O que isso quer dizer? Que não tem nada menor do que um ponto. Por isso que ele é o elemento mais básico. A partir do ponto também, né, nós já vimos isso de repente aí, ou na escola ou em alguma aula aqui, que um ponto ligado ao outro vai formar uma linha. Vários pontos vão criar uma forma. Por isso que ele é o elemento principal, ele é o mais básico da linguagem visual. Observe essa imagem, por exemplo. Percebem quantos pontos tem ali? Vários pontos, né? Essas pinceladas vão criando esses pontos. Trata-se de uma pintura abstrata, certamente, né? Não? Um passinho para trás é a mesma obra. Aquilo que nós estávamos vendo é um detalhe dessa obra. Mais um passo para trás e a obra que estávamos vendo era essa aqui. Trata-se de A Lagoa de São Marcos, do Paul Signac, feita em 1905. Ele retratou aqui a Veneza, por isso dos barcos ali da água. Bem, mas o interessante desse trabalho, dessa obra, é o fato dela ser trabalhada toda com pontos. No período mais avançado, digamos assim, do impressionismo, surgiu um movimento dentro também do impressionismo chamado de pontilismo, que trabalhava as imagens a partir de pontos. Então, essas pinceladas curtas e rápidas iam formando uma imagem, construindo uma imagem. Às vezes, inclusive, pontos de cores diferentes criavam uma mistura óptica da cor. Como que funciona isso? Quando a gente, por exemplo, quer um verde, e a gente mistura o amarelo com o ciano, aqui no caso eles pintavam a cor pura. Então eles pintavam o amarelo com um ponto, o ciano com outro, e às vezes essas cores iam se sobrepondo naturalmente e você tinha ali uma certa distância. O verde, por exemplo. Normalmente também não trata-se de pinturas muito grandes, porque a técnica exigia muito, né? Apesar que essa tem 1,60 m por 1,30 m, então é uma pintura mediana. Aquele detalhe que a gente viu primeiro agora está ali sublinhado em vermelho. A primeira imagem que nós vimos agora está sublinhada aqui na imagem em vermelho. Era só aquele detalhezinho ali que nós vimos na primeira imagem, certo? Bom, temos o mosaico também, que é uma outra técnica na história da arte, bem comum, bem antiga, que também combina pontos para criar uma composição. Nesse aqui nós estamos vendo ali todo um trabalho geométrico. Ao centro nós temos então a cabeça da medusa, e aqui fica mais evidente o uso desses ladrilhos, dessas pedrinhas, né? Que o mosaico é feito a partir de cerâmica, ou ladrilhos, pedrinhas, então que vão pequenos pontos criar uma imagem como um todo. E é possível fazer um trabalho
tão geométrico quanto orgânico, quanto esse que a gente está vendo aqui. Esse trabalho fica em Roma, na Itália, e trata-se de um piso. O autor é desconhecido. Por que nós estamos falando do ponto? Bem, a lógica do pixel é a mesma do ponto. O que é um pixel? Primeiramente, é a combinação de duas palavras. Picture, que é imagem, e element, que é elemento. Então, pixel seria o elemento da imagem. O pixel foi inventado lá na década de 60, junto ao primeiro monitor. Depois disso, ele evoluiu ganhando cores e melhor definição. Observem aqui um ponto na tela. Eu ampliei esse ponto, imagine que ele é um ponto bem pequeno e que ele está bem ampliado. Eu vou adicionando mais pontos. A ideia é que a gente tente, a partir da inserção de novos pontos, ir criando uma imagem. Bom, eu acabei a primeira linha e agora estou começando a formar uma coluna. Quando a gente tem uma série de pontos em linha e uma série de pontos em colunas, nós podemos ir preenchendo o espaço entre eles até ter a forma. É assim que se processa a tela de um monitor. Então, conforme você vai colocando pontos na horizontal e pontos na vertical, você vai preenchendo todo. Uma resolução de tela de vídeo é dada dessa maneira. Quanto mais pontinhos tiver na horizontal e na vertical, maior será a resolução, porque você multiplica a quantidade de pontos na horizontal pela vertical. Vocês reconhecem essa imagem? Aqui é a reprodução de um personagem de um jogo bem conhecido, né, do Minecraft. É o Zumbi. Perceberam que o aspecto dele é como uma imagem formada de pixels, ou uma imagem digital estourada, né, que se usa esse termo no popular, quando a imagem fica com os pixels aparentes, diz que é uma imagem estourada. Isso é intencional dentro do Minecraft, eles fazem isso de propósito. Então toda a estética do jogo é pensada a partir desses pixels. Toda imagem digital é formada por pixels. Observem essa imagem, uma imagem comum, né, corriqueira, uma fotografia digital. Se nós pegarmos um detalhe dela e ampliarmos, nós veremos que conforme vamos aproximando da imagem, os pixels vão ficando aparentes. Do primeiro ali para o último, observem que os pixels ali já começam a aparecer. Apropriando-se então dessa ideia dos pixels, nós temos um movimento de arte que trabalha com essa estética. Trata-se do pixel art. Bom, o pixel art é um formato de arte que integra pontos digitais de sua construção. No pixel art é possível criar diferentes elementos de acordo com o seu projeto. Isso inclui personagens para games, objetos, cenários, etc. No pixel art, a ideia é recriar as características de uma imagem parecida com aquelas das décadas de 80 e 90 em ilustrações, jogos, animações, etc. Por que das décadas de 80 e 90? É quando nós temos os primeiros consoles de videogame, também o computador pessoal começa a ganhar a casa das pessoas. Então essa imagem baseada em pixels é que começa a ficar aparente. Aqui como exemplo, nós temos o console Atari, que ficou muito conhecido, né? Principalmente aqui no Brasil, no final da década de 80 para o início da década de 90. O Atari 2600, que vendeu bastante, era muito popular. Ficou na memória de uma geração toda, com seus joysticks, cartuchos e também com essas imagens baseadas em pixels. Como a resolução era bem pequena, nós tínhamos os pixels bem evidentes. Então eram imagens de 8 bits, né? E a partir de toda essa ideia dos quadradinhos ficavam muito aparentes. Vamos ver então um vídeo, né, que mostra aqui como era um jogo desse para quem nunca viu. Vamos assistir.
Bem, isso é um jogo de Atari, né? Tem N outros, hoje em dia tem emuladores para tentar reproduzir também a jogabilidade, não só a aparência do jogo, que é como a gente viu. Ainda falando sobre imagem, nós temos agora nessa tela a evolução de um personagem muito conhecido, muito popular dos games, que é o Super Mario, né, do Mario Bros. Aqui nós vemos a primeira versão dele, de 1981. Percebam como poucos quadrados vão formar o personagem. À medida que os anos vão passando, ele vai ganhando uma resolução maior. Isso quer dizer que mais pixels vão formando essa imagem. Porque a capacidade de processamento dos computadores, afinal os videogames têm seus processamentos como um computador, então essa evolução do aparato tecnológico vai permitir com que haja uma evolução também no visual, no gráfico do personagem. Então a gente vê ali que, por exemplo, de 1994, o Mario já está muito mais elaborado, tem mais cores e mais detalhes. O que dizer então desses últimos anos em que o videogame vai ganhando uma resolução cada vez maior? Nós temos a imagem já tridimensional, essa ideia do espaço tridimensional e não bidimensional, como era anteriormente, e logicamente a resolução, e a gente já nem vê mais ali os pontinhos que formam a imagem, certo? Agora nós vamos fazer um desenho, pensando ainda nessa lógica da imagem de 8 bits, 16 bits. Nós vamos criar uma malha que é nada mais nada menos do que uma grade quadriculada com 8 pontos na horizontal e 8 pontos na vertical, como aquela cabeça do zumbi que a gente criou anteriormente. Eu vou pedir que você pense numa forma simples, um objeto simples, né, uma fruta ou um objeto simples, para você tentar preenchendo os quadradinhos que forem pertinentes para formar essa imagem. Eu vou dar um tempinho aqui para você tentar fazer esse desenho aí.
Bom, agora nós vamos ver aqui dois exemplos de trabalhos que são feitos a partir da pixel art. Primeiro, uma imagem estática, trata-se desse trabalho em que nós temos uma ilustração de uma praia, do artista Jubilee. Então aqui nós vemos que tem bastante detalhe, mas se aproximarmos da imagem, veremos que ali estão presentes os pixels, ela é toda pixelada. Lembra aquilo que eu falei também da estética, da aparência do Minecraft? É mais ou menos dentro dessa lógica aqui. Então, a artista vai criar, logicamente, a matriz, e aí dentro da matriz ela vai colocando esses detalhes, quase como a gente fez anteriormente, só que aqui já diretamente num software de pixel art. É possível também criar vídeos. Eu não vou exibir esse vídeo, mas aqui é só um frame, uma tela dele, em que o artista reproduziu toda a abertura, né, do desenho animado dos Simpsons. Ele refez ela usando a estética lógica da pixel art. É bem interessante também porque é possível fazer animação com essa ideia da pixel art. Tem mesmo outros jogos, né, como esse personagem que a gente vê na tela do Among Us. Aqui na lateral eu tenho uma série ali de softwares e aplicativos em que é possível explorar trabalhos de pixel art. Alguns deles são pagos, outros são gratuitos, outros são mais complexos, outros são mais fáceis. Lógico, vai daquilo que se quer para aquele momento, né? Se for uma coisa para explorar, tem que procurar software mais simples e também gratuitos, né? Logicamente, lembrando aqui que sempre que você for fazer isso, navegar pela internet tem que ser sob a supervisão de um adulto, tá? Nada de mexer sozinho. Bem, a gente vai desdobrar o exercício anterior. No exercício anterior, nós fizemos um desenho de uma imagem simples com 8 pontos na linha e 8 pontos na vertical. Agora nós vamos dobrar. Nós vamos fazer o desenho do mesmo objeto ou aquilo que quer que você tenha desenhado anteriormente, agora você vai fazer ele com mais pontos. Você pode fazer inclusive do mesmo tamanho. Por exemplo, se cada quadrinho lá tivesse 2 centímetros por 2 centímetros, aqui você pode fazer cada quadrinho com 1 por 1. No final, o tamanho do desenho será o mesmo, só que a quantidade de pontos será maior e isso trará um maior detalhamento, como a comparação daquele Mario de 1981 para o Mario de 1994. Vou deixar um tempo para você fazer essa grade e fazer o teu desenho.
Bem, se não deu tempo de terminar agora, não tem problema. Na hora que você tiver um tempinho, você finaliza. Mas é interessante daí comparar as imagens dos desenhos para ver essa relação que fica muito evidente, é bem legal. Assim como acontece nas imagens, também acontece com a música. Nós temos uma música que é muito própria dos videogames, né, que também trabalha essa lógica de pontos. Aqui é a onda quadrada, na verdade, não é o ponto, né, mas é possível estabelecer algumas relações e alguns pensamentos. Tá? Então o nome é Chip Music ou Chiptune. As duas estão certas. O que é a Chip Music? É um gênero de música eletrônica sintetizada, produzido por chips de som de antigos computadores, consoles de videogame e máquinas de arcade, e também com a emulação. Então, é possível reproduzir hoje em dia, né, a partir de softwares específicos, esse tipo de som. Nós vamos ver aqui um exemplo com o Lorde Vinheteiro da música do Mario. Aqui ele vai tocar no piano, usando a mesma ideia da onda quadrada, toda uma sequência ali do Mario. Vamos assistir. Bem, sabia que é possível também, como eu falei anteriormente, criar música nesse sentido. A gente vai explorar agora um aplicativo também web em que é possível criar esse tipo de música. Tá? Trata-se do beatbox.com. O site, o endereço do site que tem o aplicativo é aquele que está ali descrito, tá? É sem o com, né? Sem o M no final, é só .co mesmo, é beatbox.co. Então, acessando esse site, é possível explorar esse aplicativo. Eu vou passar primeiro um vídeo mostrando mais ou menos como ele funciona, para em seguida a gente fazer a atividade. Vamos lá. Olá, gente, então eu vou mostrar para vocês como funciona o Beepbox. Primeiro de tudo, eu vou entrar no site beepbox.co, não é .com, tá? Ao entrar aqui na interface, se o seu navegador tiver essa extensão, você pode aqui configurar ele para ficar em português. Caso não, você pode deixar em inglês mesmo, não vai mudar praticamente nada. Para testar aqui, então eu já vou colocar algumas notas, tá? Aleatoriamente, só para vocês verem como funciona. Vamos ver como é que ficou essa sequência. Bom, aqui em cima é o player, né? Eu posso avançar, recuar e também tocar o que eu acabei de produzir. Também tem o volume aqui. Aqui embaixo eu tenho a escala. Eu vou deixar na escala fácil. A chave, gente, é o tom da música. Se eu alterar aqui, ó, nós usamos essa que está em dó. Aqui como se fosse uma cifra. Eu vou escolher Si. E vejam
Percebam que ficou mais agudo, né? Vou voltar ao Dó, tá bom? Aqui é o tempo. Eu posso diminuir esse tempo, ele vai ficar num andamento mais lento. Aqui eu posso aumentar também e deixar num andamento mais rápido. Eu vou manter no andamento que estava, 150. Aqui, a divisão de cada um desses tempos. Aqui eu vou deixar o padrão, que é 4. Percebam aqui, ó, que cada espaço desse, ou cada tempo, eu posso dividir até 4 notas. Ó. Se eu arrastar aqui com o cursor mesmo do mouse, já apareceu um novo espaço. Eu posso, então, adicionando mais notas. Aqui é uma nota, mas eu posso reduzi-la, tá? Posso acrescentar mais uma. Ou eu posso criar intervalos aqui com pausas. Tá? E aqui o volume desse instrumento, né? Inclusive aqui você pode escolher, aqui já veio programado aleatoriamente, mas eu posso escolher outro que eu queira. Como nós estamos falando da Square Wave, né, que é a onda quadrada, eu vou procurar aqui, ó, e já achei nas configurações. Aqui os instrumentos estão organizados por categorias. Nós já vimos as categorias, né, os naipes, inclusive você consegue se encontrar por aí. Vamos ouvir como é que ficou com a onda quadrada. Certo? Já aparece música de videogame, né? Aqui embaixo eu posso ir adicionando outras linhas melódicas. Por exemplo, aqui eu seleciono a segunda linha, que é essa amarela. A azul que eu fiz continua aqui, tá? Então, seleciono a linha amarela. Aqui fica em branco, eu posso preencher com outra sequência melódica. Vou escolher aqui um outro instrumento mais grave, tá? Vou pegar um sintetizador de baixo. Vamos tocar junto e ver como é que fica com as duas linhas. Só para testar, tá, gente? Se não gostou de alguma coisa, pode alterar, pode mudar, enfim. A terceira linha aqui é a mesma coisa, eu não vou pôr nada nesse momento. A última linha eu só quero mostrar para vocês que muda a interface, né? Muda a forma dela. Também mudam os sons que eu vou encontrar aqui. Aqui são instrumentos ou sons de instrumentos de percussão, bateria, tá? Vou escolher aqui, por exemplo, o Taiko Drum, que é o taiko, né, o tambor de música japonesa. E vou colocar algumas notas aqui, algumas poucas notas. Posso também reduzir, inclusive, as notas, tá? Para subdivisão de 4 notas por tempo. Vamos tocar junto e ver como é que fica. Posso, inclusive, né, diminuir um pouco o volume desse instrumento e deixá-lo mais em segundo plano, tá? Basicamente é assim que funciona. Quando eu terminar minha música, eu venho aqui em Arquivo, Exportar Música, clico nele e vai aparecer a opção de configurar. Eu vou colocar aqui o nome de teste. Aqui eu posso aumentar a contagem de loops, né, que quantas vezes ela vai ficar repetindo. E aqui o formato da música. Aqui eu vou escolher MP3, que é o mais comum. Clico em exportar, vou esperar alguns segundos ou minutos, depende, né, da sua conexão. Quando some já aparece aqui. Vou clicar no arquivo e ele já vai tocar como uma música aí mesmo, tá bom? Certo? Bom, vou fechar aqui só para mostrar para vocês e basicamente é assim que funciona. Bem, agora que você entendeu mais ou menos como ele funciona, a ideia é tentar explorar e quem sabe aí gravar uma música. Vamos lá então?
daí você precisava de mais tempo para explorar mais o aplicativo. Não tem problema, quando acabar a aula você pode voltar e criar aí suas composições. A gente pelo menos teve aqui uma demonstração de que não é tão simples assim, mas é divertido. Bem, o Lorde Venteiro também, acredito, acha bem divertido. Aqui ele toca 8 músicas, né, conhecidas a partir dessa... usando, né, a chiptune, chip music. Vamos assistir então. Esse som que vocês ouviram é o famoso som de 8 bits da onda quadrada, a Square Wave, de uma só voz. Vocês devem conhecer ela dos jogos do Master System, daquele PC ordinário XTAT, aquela coisa horrorosa que só dava pau, e do Mega Drive e do Nintendo. Então vou fazer uma demonstração para vocês, vamos lá. bem, gente? Então, chegamos ao final dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Até logo.